Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Juliana, sou uma mulher branca, de pele bem branquinha, uso o cabelo no tom mais amarronzado, assim, uso óculos, também no tom marrom, e estou vestido com uma camisa, uma blusinha, um tricô cinza por baixo e um casaco de algodãozinho branco, assim, marfim, por cima, porque tá muito frio aqui na cidade hoje. E eu vim contar um pouquinho para vocês de quem eu sou, né? Eu, além de ser educadora, eu também sou mãe da Clara, uma menina que vai fazer 18 anos, que me dá muito orgulho, muito parceira. E eu também tenho aí, ao longo da minha carreira profissional, desses 25 anos, eu trabalhei entre a escola pública e privada. Na escola pública, eu tive mais experiência no processo de alfabetização, né, no primeiro ano, e também na educação infantil. Nesse processo de educação infantil, eu cheguei a compor equipes gestoras, tanto diretiva quanto pedagógica, né, foram alguns anos aí de experiência, e eu posso afirmar para vocês que eu tive poucas experiências com o processo de inclusão, né? Não sei por quê, talvez porque a gente tenha dificuldades em diagnósticos, né? Então, para mim, chegam poucos casos com diagnóstico. Nesse processo, sim, eu tive já crianças com baixa visão, tive uma síndrome bem séria, né? Uma criança que tinha uma síndrome denominada síndrome de Kabuki, que é uma síndrome mais rara, assim, ela não é tão comum. E tive crianças também com o transtorno do espectro autista. Ao longo dessa carreira, a gente sabe que a gente tem várias contribuições, mas nesse momento eu gostaria de falar sobre a contribuição de Vygotsky, né, e seus 4 pensamentos chaves, entre eles a mediação, a internalização, a interação e a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Como que isso funciona, né, na sala de aula? Como que esse processo acontece? Que traz uma contribuição do pensamento, do desenvolvimento do pensamento, né, do desenvolvimento cognitivo, sobretudo baseado na linguagem. Quando ele fala de linguagem, ele vai além da comunicação e da expressão oral, né? Ele traz as experiências, as vivências sociais e culturais que são passíveis e possíveis de uma leitura, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a linguagem é só a comunicação oral e ele vem trazer essa visão, essa contribuição, que por meio da interação com outros sujeitos ou no meio ambiente, né, na interação na sala de aula, na família, no parquinho, nos lugares onde a criança frequenta, ela traz aí a sua experiência com a linguagem, com a leitura, ela faz essa leitura de mundo e aí ela pode utilizar por meio da linguagem, da expressão, seja ela qual for, para comunicar o que ela compreendeu desse mundo que ela leu, né? Como é que funciona essa construção, né, baseada na teoria de Vygotsky na sala de aula com processos inclusivos? Das crianças que eu tive, essa criança que apresentava síndrome de Kabuki, né, ela não utilizava a linguagem oral. Então, de que maneira nós fazíamos a comunicação? Nós fomos estabelecendo combinados, né, porque no início ela só utilizava mesmo os gritos para manifestar ali o seu desconforto de estar naquele novo ambiente. Aos poucos ela foi se socializando. Isso demorou quase 2 anos, né? Ela ficou comigo mais um tempo, porque ela fez uma parte da educação infantil e depois uma parte do primeiro ano. E aí eu tive essa experiência com ela ao longo desse ano. E aí, como é que funcionava isso? A gente foi combinando por meio de linguagem, uma linguagem de expressão. Então, ela tinha que tocar em algo quando ela acreditava que estava certo e tocar em outra peça quando ela acreditava que não estava tão legal ou que não era aquela a resposta adequada, né? Então, era comum eu utilizar placa verde e vermelha, ou então uma carinha feliz e uma carinha triste, ou então embaixo e em cima, e assim atrelando novos conceitos para que ela pudesse ali
devagar ir internalizando por meio da nossa mediação, né? Eu não dava as respostas para ela, eu era mediadora dessa construção do conhecimento. Então, por exemplo, se eu mostrava um nome, né? O nome dela era, não, vou supor um nome fictício, né? O nome dela era Maria. E aí eu mostrava Giovana e ela identificava o nome dela ou não. Se ela identificasse, se fosse o nome dela, ela pegava. Se não fosse, ela jogava fora, né? Excluía numa caixinha. E assim a gente ia fazendo as construções. E aos poucos ela foi conseguindo, por meio dessa mediação e dessa interação, dessa repetição cotidiana, por meio de vários jogos e brincadeiras, ela foi conseguindo construir ali a memorização, internalizar o próprio nome. Isso, né, gente? A gente sabe o quanto a gente fica preocupado, ansioso em garantir ali os direitos de aprendizagem, que as crianças têm os seus direitos garantidos, né? Porém, a gente tem que ter consciência de que num conceito de equidade, você vai respeitar e valorizar aquele processo que a criança já conseguiu. O que ela precisa, né, na sua singularidade, no seu individualizado. Então, por exemplo, uma criança, qual é o primeiro texto, né, que tem mais significado para a criança quando ela entra na escola? É trabalhar o próprio nome. E aí, nesse contexto, a gente tem que trabalhar a nossa ansiedade, segurar as nossas questões, valorizar aquilo que ela já consegue, né? E por meio dessa mediação de educadora e criança, seja qual criança for, com qual especificidade for, nós possamos aos poucos levá-las, né, ao pensamento, à memória, à atenção, porque a gente sabe que não é um processo rápido, é um processo lento, né? E que demanda muitas diversificações de atividades. Quando a criança consegue, né, igual nesse exemplo que eu dei, que era a identificação do próprio nome, quando ela consegue identificar, reconhecer aquele nome, ela fez aquela leitura, a gente entende que aquele conhecimento foi internalizado, né? Então vamos lá, passamos pelo processo de atenção, de memória, de construção, nós criamos uma metodologia ali de linguagem para que ela pudesse se comunicar. Por meio da mediação com a educadora, ela construiu ali o conhecimento. Quando ela construiu o conhecimento, ela aprendeu, ela identificou o próprio nome, a gente chama esse processo de internalização. Ah, mas professora Juliana, sempre é a senhora parceira? Nem sempre, né? Dependendo da criança, aos poucos, ela vai conseguindo construir um bom relacionamento, construir vínculos com a turma, né? A própria turma vai fazendo o acolhimento. E aos poucos, uma criança um pouco mais experiente, que consiga ali facilitar o processo de aprendizagem, pode estar em interação nessa dupla com a mediação da educadora, porque muitas vezes a criança não consegue ficar sozinha, ou sentada, ou em pé, que seja, no ambiente da sala de aula, né, para que ela possa construir o conhecimento. Então, de repente, sempre precisa, dependendo da criança, de um parceiro, de um adulto nessa relação, né, nessa mediação. Diana, e o que você entende, né, segundo a teoria de Vygotsky, por ZDP? O que é a ZDP? É a Zona de Desenvolvimento Proximal. O que isso significa? Que a criança ela tem um desenvolvimento real e um desenvolvimento potencial. Como se fosse assim, como se nós pudéssemos imaginar uma régua. E aí o desenvolvimento real é aquilo que ela já consegue. Por exemplo, no caso da minha aluna, né, que nós usamos o nome fictício de Maria, conseguia ler o nome dela, mas ainda era um potencial para ela a escrita do próprio nome. Como que nós fomos fazendo? Nós utilizamos outros recursos, como por exemplo letras móveis. E aí com essas letras móveis a gente ia trabalhando dia a dia uma letra de cada vez, até ela conseguir identificar as semelhanças para depois, num segundo momento, colocar na ordem. Também houveram momentos em que, quando a gente já percebia que ela conseguia identificar o que era igual e diferente, nós também dávamos as letrinhas para ela poder organizar. Do momento em que ela
qual era o desenvolvimento real? Opa, ela já identifica as letras iguais, mas ela não sabe a sequência que forma o nome dela. Então, formar o próprio nome era um desenvolvimento em potencial. Com a mediação, o trabalho, a interação, aos poucos ela conseguiu escrever o próprio nome, né? Com letras móveis, não com recurso da própria mão, da letra cursiva ou da letra bastão. Isso ainda era algo, na época, que mesmo com esse tempo foi algo que não foi possível, né? E aí esse desenvolvimento virou real. Quando ela conseguiu construir o próprio nome, virou um conhecimento real, né? Então desenvolvimento real e desenvolvimento potencial. Essa mediação que acontece é a ZDP, é a zona de desenvolvimento proximal entre o real e o potencial. Eu espero que eu tenha podido contribuir, né? Eu tô aqui morrendo de vergonha com toda a primeira vez que eu gravo um vídeo assim para adultos. Sempre na época da pandemia nós trabalhamos muito com crianças. Espero que vocês tenham compreendido e que eu tenha conseguido auxiliar de alguma maneira. Uma boa tarde a todos.